Bom dia a todos, nesta maravilhosa manhã de sábado do dia 13 de janeiro de 2024. Sejam bem-vindos, queridos amigos e irmãos, a mais esta igreja online. Você que tem acompanhado durante a semana esta maravilhosa lição de número 2, agora terá a oportunidade de obter alguns insights interessantes e oportunos sobre esse título maravilhoso. O Filho do Homem, um pouco menor do que os anjos. Os títulos das lições trazem muitas informações importantes sobre a própria lição que será estudada. Nesse caso aqui, nós observamos que Jesus é tratado de Filho do Homem, diferentemente da lição anterior de número 1, onde ele era tratado como Filho de Deus. Então, por que essa diferenciação? Filho de Deus, Filho do Homem? Exatamente porque existe na humanidade do Filho do Homem, ou do Filho de Deus, que é Cristo, essa dualidade de naturezas. Nós encontramos a natureza humana, 100% humana, e encontramos uma natureza divina, 100% divina. Nos diz aqui o texto básico, que convém atentarmos bem para ele. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. E esse texto encontra-se na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 9. Eu gostaria de enfatizar, antes de dar início aos insights desta lição, enfatizar o pensamento central. Cristo deveria ser feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Hebreus 2, 9. Ao tomar sobre si a natureza humana, sua força seria menor que a dos anjos, e eles deveriam servi-lo, fortalecê-lo, aliviá-lo e confortá-lo nos sofrimentos. Então, para que nós possamos entrar nesta lição já abordando diretamente o assunto, o versículo de Hebreus 2, 9 é um dos mais importantes para que possamos entender a obra da salvação de Jesus Cristo, porque ele consegue apresentar, em palavras resumidas, dois aspectos principais do plano da redenção executado em Cristo. Então, quais são esses dois aspectos principais? O primeiro deles é a humilhação de Jesus e o segundo é a exaltação de Jesus. Então, vamos nos deter no primeiro. Os versículos 7 e 8, que não aparecem aqui na menção da lição, eles fazem uma referência ao primeiro ser humano que foi Adão, Adão e sua esposa Eva. Nos diz o seguinte, o versículo 7. Tu o fizeste, referindo-se a Adão, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. E o versículo 8 agora. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Então, essa afirmação, ela foi primeiramente feita a Adão, nosso primeiro pai, primeiro ser humano aqui nessa terra. Então, ele foi feito um pouco menor do que os anjos e ele detinha um controle sobre a criação divina aqui no planeta Terra, que nós vamos abordar mais para frente, certo? Então, agora, o que acontece? Na condição de encarnado, de ser humano, totalmente ser humano, então Cristo veio identificar-se 100% com os seres humanos. Esse foi o ápice da humilhação de Jesus. Há um texto no Espírito de Profecia que diz que teria sido quase uma infinita humilhação para Jesus tornar-se ser humano no tempo em que Adão ainda estava lá no Jardim do Éden, em sua pureza pré-pecado, certo? Mas Jesus assumiu 4.000 anos de degeneração biológica e moral, certo? No caso, ele assumiu a degeneração biológica. Então, isso foi uma infinita humilhação para ele. Agora, vejam só que interessante. A glorificação de Jesus, a sua exaltação, ela nos traz uma mensagem super importante, porque quando Jesus desce até o pó para chegar na altura humana, ele agora sobe até as alturas celestiais
numa ascensão infinita. E nessa ascensão, como ele também é ser humano, ele leva a humanidade consigo até um patamar impossível para nós, seres humanos, nesta condição atual, descrevermos. Então é uma descida infinita na humilhação que antecede uma subida, uma ascensão infinita para uma exaltação infinita. E nessa subida ele leva a humanidade consigo, pois ele também é ser humano, né? Então esse é o ponto importante. Agora, no primeiro tópico, apenas recapitulando aqui brevemente, concedendo a atenção mais profunda. Nós vemos aqui nesse tópico que nos é chamada a atenção para o valor e a importância do cumprimento da Sagrada Escritura, né? Então, nós temos aqui, abordando já a primeira pergunta, o espírito de profecia, no primeiro parágrafo da nota, nos dá uma advertência bem interessante contra autores que têm apenas uma ideia confusa do que significa religião. Eu entendi que o autor desta lição, que preparou esta lição, a ênfase dele não era nesses autores que, de acordo com o espírito de profecia, não conseguem entender plenamente a religião, certo? Mas aqui, o ponto forte que o autor da lição, ao preparar esse tema, tinha em mente, era evitar diminuir a grande importância da Sagrada Escritura, né? Então, a Sagrada Escritura precisa estar sempre acima. E na primeira pergunta na pergunta B, né, é feita aqui uma ênfase para o texto de Hebreus 2, versículo 13. Se não atentarmos para uma tão grande salvação. Por isso, a autora deste parágrafo, né, ela chama a atenção para que nós coloquemos a Bíblia sempre acima de qualquer coisa. Por que isso? Porque na Bíblia, as advertências que Deus havia dado, embutidas em sua palavra, se cumpriram todas. Tanto as bênçãos para quem guardassem, para as pessoas que guardassem a obediência aos mandamentos de Deus, guardassem a obediência aos mandamentos de Deus, e segundo também as ameaças para quem fosse desobediente. Ambas se cumpriram. Se ambas se cumpriram, aí é feita essa pergunta retórica, né? O que seria, no caso, uma pergunta retórica? Uma pergunta feita não com a intenção de obter uma resposta direta, mas para refletirmos, né? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então não há escapatória mesmo, né? De fato, precisamos estar sempre atentos para o cumprimento da palavra de Deus, tanto no aspecto positivo quanto no aspecto negativo, né? Agora, no segundo tópico, nós temos o ser humano, o rei deste planeta. Achei muito interessante este tópico, porque ele realça de uma maneira incomum nas lições da escola sabatina esse cargo que Adão um dia teve aqui no planeta Terra, né, no período pré-pecado, antecedente ao pecado, né? Então, quando Deus criou o ser humano, o objetivo dele, ao deixar Adão aqui neste planeta, era que Adão tivesse, tanto Adão quanto sua esposa, tivessem a imagem de Deus, tanto externa quanto internamente, né, em nível moral, mas não só a imagem, a semelhança, porque nem tudo o ser humano poderia ser igual a Deus, né? Poder, abrangência, onisciência, onipotência, não poderia ser igual, seria a imagem de Deus. Mas a semelhança de Deus em alguns aspectos nós deveríamos ter tido, né, no tempo de Adão. Em que aspecto seria essa semelhança? Eu enfatizo aqui o próprio título do tópico, o rei deste planeta. Assim como Deus, o Pai, né, o Jeová, tem um controle completo sobre a criação que ele mesmo formou, então o ser humano também tinha um controle muito amplo sobre a criação divina aqui neste planeta, porque ele era o rei deste planeta, né? Então, os animais e os vegetais, por exemplo, antes do pecado, eles eram súditos do ser humano. Não essa relação que existe hoje no planeta, né, que o ser humano, como diz lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, que Deus se levantará para destruir os que destroem a terra. Hoje, os animais e as plantas não são súditos
propriamente dito do ser humano, mas são instrumentos para glorificação própria, usa como se fosse usa e joga fora, né, podemos dizer assim. E naquela época não. A criação animal tinha não só um profundo respeito, mas um profundo amor por Adão e sua esposa. Eles vinham até eles, não havia esse medo, e após o pecado houve essa barreira, né, que Deus instituiu. Ele mesmo disse que ia implantar o temor do ser humano no coração dos animais, para que se afastassem dele. Isso não é normal, né, de acordo com a criação. Então o ser humano dominava tudo. Adão, com a sua visão de 3 fases, né, nós temos ainda temos uma visão binocular. Binocular por quê? Porque ela fica num plano reto, né, os 2 olhos não são como os olhos reptilianos ou os olhos das aves, né? Os olhos das aves ficam um em cada lado do crânio, com exceção da coruja e algumas poucas aves que têm uma visão binocular. Mas nós temos também essa visão, e ela nos ajuda a triangular os objetos, né? Se você cobrir com a mão um dos olhos, você não tem uma visão tão perfeita de um objeto ao qual você está contemplando, se você descobrir e deixar os 2 olhos descobertos. Então você tem uma triangulação. Então na época Adão tinha a visão binocular, que nós ainda temos, mas ele tinha mais 2 aspectos da visão, que era a visão telescópica, que era para enxergar em grandes distâncias, e a visão microscópica, que é aquela visão macro para você enxergar detalhes muito pequenos das plantas e das células, inclusive. Isso aí é mencionado no livro Patriarcas e Profetas. Então Adão tinha um controle muito superior à criação, sobre a criação divina, do que nós temos hoje. Por isso ele era considerado o rei deste planeta. E ele perdeu esse posto, né? Ao cometer pecado, para quem ficou o posto de príncipe deste mundo? Por usurpação, é claro, por roubo, Satanás se tornou o príncipe deste mundo. E quando Jesus alcançou a vitória na cruz, ele destronou Satanás desse suposto lugar de príncipe deste mundo. Ele mesmo reconheceu que Satanás tinha esse posto, mas que iria derrubá-lo ao vencer, tornando-se fazendo da humanidade também agora participante da divindade. No terceiro tópico, nós temos esperança para a raça caída, né? O tópico da abertura com uma pergunta muito interessante, que enfatiza o motivo pelo qual Jesus derramou seu próprio sangue. Então, o sangue de Cristo se tornou uma moeda de troca, para compra. Na verdade, o sangue de Cristo comprou quantas pessoas no mundo? A vida de quantas pessoas? Na verdade, o mundo todo, né? A provisão da cruz do Calvário ofereceu a oportunidade para todos os seres humanos do planeta serem salvos. A salvação é para todos. Infelizmente, nem todos a aceitarão, portanto, nem todos serão salvos. Mas a provisão foi ampla, perfeita e abrange todos os filhos e filhas de Adão aqui neste planeta. Agora, tem um outro detalhe deste tópico que é bem interessante, é por que Jesus nos chama de irmãos, né? Essa é uma pergunta bem pontual e interessante. Bom, antes de chegar à resposta definitiva, eu gostaria de fazer um pequeno comentário sobre os irmãos biológicos aqui no nosso planeta, né? Então, os irmãos biológicos são seres humanos que nasceram da mesma mãe e do mesmo pai e que foram criados por esses pais. Então, seres humanos biológicos, irmãos biológicos, eles compartilham muitas experiências conjuntas, né? No seu tempo ali de criação. Então, essas experiências são amplas, né? Por exemplo, eles, quando crianças, quando estão em fase de crescimento, têm brincadeiras e jogos que eles inventam e participam juntos. Além disso, tem histórias e segredos que os pais, às vezes, nunca chegam a conhecer. Alguma traquinagem, alguma aventura que fizeram, eles mesmos ficam sabendo entre si, os irmãos. Os pais até não ficam sabendo, mas eles dividem, são cúmplices nessas coisas aí, nessas aventuras de criança. Outros detalhes também, descobertas que eles fazem ou experiências pelas quais vivem entre si, né? Tristezas também e perdas
que acabam compartilhando uns com os outros, os irmãos biológicos do caso. Então, quando Jesus diz que ele se torna irmão nosso, né, é um irmão mais velho, então o que ele quer dizer com isso? Que ele participa das nossas experiências, assim como os irmãos biológicos participam das experiências uns dos outros. Né? Então ele traz toda essa carga quando afirma esse tipo de coisa. Né? Aqui na nota tem uma parte muito interessante, que diz assim: Cristo foi tentado nos mesmos pontos que nós, e no entanto, porque ele manteve sua vontade totalmente entregue a Deus e totalmente santificada, nunca abrigou a menor inclinação para a prática do mal, nem para manifestar qualquer rebelião contra Deus. Então, nesse sentido, Jesus era nosso irmão, né? No quarto tópico, nós temos um participante de carne e sangue. Agora nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessa questão de Jesus ter sido nosso irmão. Né? Até que ponto Jesus identificou-se com a natureza humana? Né? Até em que sentido? Que profundidade? Bom, Jesus tornou-se totalmente humano. Biologicamente falando, ele era igual a nós. Ele veio para provar que Adão poderia não ter caído se ele quisesse, certo? Mas havia uma diferença biológica dele para Adão. Ou seja, o Jesus, o Cristo que nasceu como ser humano, ele era mais baixo que Adão, né? Tinha uma estatura mais baixa. Biologicamente ele era inferior a Adão. Em que sentido? Que Jesus herdou uma degeneração biológica de 4.000 anos, né, de pecado. Foi decaindo em qualidade a saúde do ser humano, a visão, a audição, em todos os aspectos. Então Jesus herdou toda essa degeneração, essa decadência. Né? E isso era necessário, porque ele precisava agora provar para Satanás, né, que Adão podia não ter caído, certo? E existem aqui três razões pelo fato de Jesus ter descido tanto e assumido plenamente a natureza humana. A primeira delas era derrotar o diabo, né? Derrotar o diabo. Então, como usurpador, alguém que roubou o direito de Adão de ser o rei deste planeta, ser o príncipe deste planeta, então agora Satanás entendia que ele tinha completo domínio sobre a natureza humana. E, na verdade, era isso mesmo. Se Jesus não tivesse vindo, ele tinha toda a razão. Mas agora Jesus se tornou, uma linguagem mais popular, uma pedra no sapato dele, porque à medida que Jesus ia crescendo, ia se desenvolvendo, chegou à fase adulta, o plano da salvação foi aos poucos se concretizando. Isso era um pesadelo para Satanás, porque iria comprovar perante o universo que ele não tinha um controle absoluto sobre a raça humana. No segundo ponto, nós temos aqui, para libertar os seres humanos do medo da morte. Todos nós temos medo da morte, mas antes de Jesus vir a este planeta, esse medo era muito mais bem fundamentado do que hoje. Por quê? Porque se Jesus não viesse, a morte seria aquilo que os ateus dizem, afirmam até hoje, né? Porque como eles não creem na ressurreição, a morte seria o adeus para sempre desta vida, aquela escuridão total, ausência de sentimentos, ausência de sofrimento, mas também ausência de alegria e tudo mais, sem chance de poder voltar à vida. Né? Então agora, com Jesus assumiu a natureza humana para eliminar daqueles que o aceitassem o medo da morte, porque a morte não é o fim, não será mais o fim de todas as coisas, apenas um intervalo. E o terceiro ponto, para ajudar os descendentes de Abraão. Abraão foi o pai da fé, certo? E agora, os seus descendentes não deveriam mais temer as experiências desta vida e pela fé, assim como o próprio Abraão foi justificado, aqueles que mantivessem fé em Deus, fé em Cristo como único suficiente Salvador, também alcançariam esta justificação, certo? Prosseguindo, tem um ponto importante antes de encerrarmos este parágrafo, este tópico, é uma pergunta fantástica, talvez uma das principais desta lição. Embora Cristo tenha assumido nossa natureza caída, o que devemos entender sobre sua vida humana? Esse ponto aqui é fundamental. Querido internauta, querido irmão, irmã e amigo que está acompanhando a lição online. Veja só,
a vida humana de Cristo era biologicamente e essencialmente igual à nossa, certo? Mas havia uma diferença fundamental entre Jesus e os demais seres humanos que eram filhos e filhas biológicos de outros seres humanos. Qual era? A parte moral. Porque se Jesus tivesse uma moral igual à nossa, ele tivesse nascido com tendências para o pecado, ele teria nascido de um homem e de uma mulher. Então, a sua concepção e o seu nascimento já mostram que ele era fundamentalmente diferente de nós nesse sentido. Em que aspecto? Maria não foi fecundada com a semente masculina de outro homem caído, mas foi gerada, o filho que ela teve, que foi Cristo, foi gerado pelo Espírito Santo, pela divindade. Então, Jesus era humano biologicamente por parte de Maria, mas era divino por parte do Pai. Então, o que isso significa? Fisicamente, ele herdou toda a degeneração pecaminosa, mas no caráter, na parte moral, ele era como Adão antes do pecado, ou seja, ele não tinha tendências para o pecado, né? Mas aí vem a pergunta, mas diz que ele foi tentado em todos os pontos como nós. Sim, Jesus foi tentado na raiz das tentações e não na infinidade de tentações que existem no mundo. Mas como podemos entender isso? Por exemplo, existem pecados hoje que não existiam no tempo de Jesus, mas a raiz desses pecados já existia. Por exemplo, o vício nas drogas modernas, mesmo no fumo, drogas lícitas, né? E também, um exemplo, eu só estou citando um exemplo dos muitos que existem. Maconha, cocaína, crack, não existia isso. Mas a razão fundamental, a raiz fundamental disso já existia no tempo de Cristo. Por exemplo, o ladrão que estava ali, o soldado que estava ali debaixo da cruz, alcançou para Jesus uma esponja embebida em vinagre, que era com o objetivo de amortecer a dor, aliviá-lo e fazê-lo meio que perder a consciência. Ele não podia se dar ao luxo de fazer isso, ele precisava viver toda a profundidade da dor e do sofrimento. Então não sei se você, prezado internauta, está entendendo essa lógica, essa comparação. Mas a raiz das provações, das tentações humanas, ele as experimentou sim, certo? Tanto que as tentações de Jesus eram muito piores do que a nossa, porque ele era mais humano que nós. Como assim? Em que aspecto? Porque, moralmente falando, ele era mais parecido com Adão, que é a referência de ser humano criado por Deus, era ele, né? Quando foi criado. Certo? E agora nós chegamos aqui ao quinto e último tópico, um sumo sacerdote misericordioso e fiel. Jesus é nosso amigo, nós temos um amigo nas cortes celestiais, e aquela ideia de irmão que nós havíamos abordado agora anteriormente, aí se aplica ainda mais agora, porque ele, assumindo nossa biologia, né, nossa genética, ele sabe o que é sentir sede, fome, passar medo, ser tentado pela raiva, enfim, as experiências básicas dos seres humanos, ele as enfrentou todas. Então, ele é apto totalmente para advogar nossa causa, né? Então, é um sumo sacerdote misericordioso e fiel, e ele tem um elo de ligação muito íntimo com a raça humana, né? Então, nesse sentido, Jesus realmente cumpriu algo magnífico. Para fechar este pensamento, apenas fazendo uma conclusão com aquele primeiro pensamento inicial. Vejam só, agora ao retornar para o trono de Deus, ficar ao lado do Pai, Jesus também levou a natureza humana até essas alturas. É muito diferente o que Jesus fez por nós de muitas terapias que existem hoje. Então, o que acontece? Hoje, a tendência de muitas pessoas que sofrem, especialmente nessa época, nesse mundo contemporâneo, é ter um ombro para chorar, que apenas ouça, console, e a pessoa fica afundada lá no mesmo problema, certo? Mas Jesus não fez isso, ele desceu até nós, ofereceu um ombro para que chorássemos, para que pudesse nos entender, mas ao mesmo tempo ele nos agarrou pela mão e falou, mas você não pode ficar aqui, você tem que subir. É doloroso? É difícil? Muito difícil, mas você tem que resistir, porque a vitória sou eu que vou te dar, mas você precisa resistir. E assim, quando nós nos entregamos a ele e rejeitamos o pecado, ele nos leva
a uma altura infinita, que é lá nas mansões celestiais, ao lado do Pai. Nós temos um representante humano lá, que é Cristo Jesus. Por isso ele se chama, nesta lição, e na Bíblia também, obviamente, como o Filho do Homem. É ao mesmo tempo Filho de Deus e ao mesmo tempo Filho do Homem, dando esta valorização infinita à raça humana, que de outro modo seria impossível. Então é isso, querido internauta, querido irmão, estimado amigo que está nesta manhã assistindo à Escola Sabatina Online. Que esta lição tenha profundas implicações para a sua vida, ajudando você a entender melhor esta relação de Cristo Jesus para com a raça humana e para com a divindade. Então, encontramos vocês no próximo sábado com outro irmão que estará aqui atendendo a este pedido, compartilhando a próxima lição. Um ótimo sábado para vocês.